Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vamos lá para a segunda aula do nosso discipulado do batismo aí. É, Na aula passada nós falamos aí como que deve ser feito o batismo, como quem que pode se batizar, nós falamos um pouco disso aí, né? Falamos da apropriação, falamos da imersão. Então é muito importante você assistir essa primeira aula para entender essa segunda aqui, porque senão você não vai conseguir entender. Vamos lá então. Então a segunda aula ela vai começar assim: para quem é o batismo e quem pode se batizar, né? Então eu vou ler só esse primeiro texto aqui do batismo aqui. Então assim, a Bíblia responde com clareza essas questões. Em Atos 8:30, abra aí comigo, pega a sua Bíblia, Atos 8, versículo de número 30. Olha lá. Atos 8:30 vai dizer assim: correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito ou é permitido. Ele disse: é tudo bem, tá? Né? Em outras palavras, está tudo bem, é verdade. Aí ele faz uma indagação aqui. Ele diz: se você crê de todo o coração, então é permitido se você crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Então vamos lá, deixa eu te explicar essa passagem. Olha só, então quem que pode se batizar, né? Felipe está mostrando aqui que quem pode se batizar é aquele que crê no quê? Em Jesus, né? Ele citou o livro de Isaías, onde Isaías já falava de Jesus, profetizava sobre Jesus. Então ele falou do Evangelho, falou do que Cristo fez. Então quem pode se batizar? Quem acredita no sacrifício de Cristo. Quem acredita no que Cristo fez. Quem acredita que o que ele fez foi para a remissão dos nossos pecados. Então a primeira coisa que precisamos entender: para eu me batizar, eu preciso acreditar que Cristo veio para me salvar, que o sacrifício dele na cruz teve um propósito, e o propósito foi a minha salvação, foi a minha vida em suas mãos, para que eu pudesse ter vida eterna, para que eu pudesse morar no céu. Então, por isso que a palavra vai dizer: quem crê e for batizado será salvo. Então, quem pode se batizar? Primeiramente, quem acredita, né? Porque se você não crê, não adianta se batizar, porque o batismo ele não vai ter significado nenhum, sentido nenhum para você. Então, primeiro você precisa crer. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que para batizar precisa de água. Então eles no caminho eles viram um tanque. O eunuco quis, ele falou assim: eu quero me batizar, porque eu entendi a palavra, eu entendi a mensagem que você pregou. Por isso que a palavra precisa ser pregada, por isso que o evangelho precisa ser ensinado, é por isso que precisa ter o discipulado, porque no discipulado você vai entender, né? Não pode ser por emoção, precisa ser por ensinamento, por conhecimento. Amém? Glória a Deus.
Então vamos lá, deixa eu ver aqui a outra parte aqui. Em Atos 2:38, Pedro ele faz uma afirmação para aqueles que estão lhe fazendo uma pergunta. Ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Então, para quem é o batismo? Para quem se arrepende. Para quem é o batismo? Para quem crê e se arrepende. Então eu não posso batizar uma criança. Como eu vou batizar uma criança que não tem pecado? Como eu vou batizar uma criança que ela não pode nem confessar? Então, para eu me arrepender, eu preciso confessar que eu estou arrependido. Então, uma criança não pode ser batizada, ela precisa ser apresentada, assim como Jesus foi apresentado no templo quando ele era bebê. Amém? Então, ele ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com ele alguns dias. Atos 10:38. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus ele batizava, primeiro ele pregava a palavra, né? Ele ensinava a palavra, e as pessoas acreditavam nele, então eram batizados. O nome de Jesus Cristo, ele representa o sacrifício, né? O nome de Jesus Cristo ele é poderoso. O nome de Jesus Cristo ele está acima de todos os nomes. O nome de Jesus Cristo ele tem poder pelo sacrifício que ele fez. Ele tem poder porque ele morreu, ele ressuscitou. Ele tem poder porque ele cumpriu o propósito dele. Então veja bem, quando nós cumprimos o nosso propósito, o nosso nome começa a ser falado, ser referência, né? Ser referência. Então o nome de Jesus Cristo ele tem referência, ele tem poder, porque ele cumpriu o propósito dele, ele derramou sangue na cruz. Então é por isso que os demônios tremem ao ouvir o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é poderoso para curar, para libertar. Então é por isso que quando nós vamos orar com imposição de mãos por libertação, nós oramos em nome de Jesus Cristo e todo mal é obrigado a sair. A doença, a enfermidade é obrigada a sair. Por quê? Por causa da oração? Por causa do pastor? Não, por causa do nome de Jesus Cristo, né? E também por quem está usando, né? Porque a palavra diz, não useis o nome do Senhor em vão. Então precisa ter um preço de oração para poder usar o nome do Senhor para esse tipo de coisa. Então vamos lá. Então, quando se batiza o novo convertido? Quando se batiza? Então, não há uma data estabelecida. Somente os critérios que o recém-convertido deve apresentar, no caso de Filipe, o etíope, foi bem rápido, né? Foi um discipulado rápido ali, no caso do etíope. Se você ver a palavra, foi questão sim de horas. Felipe pregando o evangelho para ele, pregando Cristo para ele, e ele aceitou Cristo e quis se batizar ali naquele momento. Então eles não tinham muito tempo. Então nós temos aqui 3, 4 aulas de batismo no máximo, e se você crê, já vai ser batizado, né? Então como se batiza? A palavra batismo vem do grego, que significa imergir, mergulhar, colocar para dentro de. No curso da história, por várias razões, apareceram outras formas de batismo, como a aspersão, a ablução, que é o banho. Entretanto, como o batismo é uma identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, é exatamente isso que a imersão significa. Nós não praticamos outra forma de batismo, a não ser a imersão. Por quê?
Porque nós entendemos, mais uma vez eu repito, nós entendemos que o batismo, ele precisa simbolizar nas nossas vidas um renascimento, um ressurgimento. Por isso nós imergimos. Quando nós imergimos, significa morte, sepultura. E quando nós levantamos, significa renascimento, ressurgimento, renovo, nova vida. Eis que tudo se fez novo e as coisas antigas ficaram para trás. Não significa que você vai esquecer o seu passado, significa que você está tendo uma nova oportunidade e a partir daí ser uma nova criatura, através daquilo que você acredita. Por isso que você precisa crer, porque quando você acredita, você precisa mudar, você precisa fazer novo. Tá entendendo? Quando Felipe batizou o etíope, eles pararam em um lugar onde havia água. A Bíblia diz que ambos entraram na água. Certamente aquele eunuco viajava abastecido com água potável, e se fosse o caso de praticarem a aspersão, havia água suficiente naquela carruagem para isso. Mas batizar é imergir, né? Então, quando eles viajavam, todo mundo carregava uma garrafinha de água. Então, se fosse por aspersão ou por derramar água, eles podiam ter feito ali no carro mesmo, né? Então, eles esperaram achar um tanque no meio do caminho, um rio, não sei, um lago. Eles esperaram achar esse lugar com água suficiente para que o etíope fosse imergido ali, fosse, né, afundado na água ali. Então não foi à toa que João Batista utilizou o Rio Jordão para batizar. E depois ele mudou o local de batismo para Enom, perto de Salim. E razão para isso é descrita pelo apóstolo João no seu evangelho. Em João 3:23 diz: porque havia ali muitas águas. João Batista batizava ali porque havia ali muitas águas. Então não há lugar específico para o batismo, né? Não há lugar específico para se batizar. Uns batizam no tanque, na piscina, outros batizam em rio, represa, alguns batizam no mar, na praia. Não tem lugar. O importante é que você seja imergido. Precisa ter a imersão, né? Você precisa ser coberto pela água de costas, simbolizando a morte, a sepultura. Amém? Então, para quem é o batismo? E quem pode se batizar e como é o batismo. Tá entendendo? Então essa aula aí serve para você também que é pastor aí, que é líder e vai batizar suas ovelhas aí, quer fazer um discipulado com elas. Isso serve para você também aí. Muito importante esse estudo. Além da água, é necessário alguém que ministre o batismo ao novo convertido, uma vez que não existe autobatismo na Bíblia, entendeu? Então a pessoa ela não pode se autobatizar, precisa alguém que a batize, porque como nós dizemos, precisa ter a confissão de fé, e precisa ter testemunha. E quem pode batizar? Quem tem autoridade para isso. Só o pastor? Não. A ordenança de Jesus é clara. Mateus 28:19. Mateus 28:19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Então Jesus mandou fazer discípulos e batizá-los. A ordem já subentende de quem faz o discípulo, de que quem faz o discípulo tem autoridade para batizá-lo. Felipe era apenas um diácono, né? Felipe não era pastor nem apóstolo. Felipe era apenas um diácono
e fazendo o trabalho de evangelista. Ele estava pregando o evangelho. Ele não era pastor de igreja nenhuma. E ele batizou o etíope. Mas ele tinha autoridade para isso. Por quê? Porque ele tinha uma vida reta, ele tinha uma vida centrada na palavra, ele tinha uma vida de obediência, não era pastor, não dirigia igreja, não era apóstolo, mas era um diácono que tinha autoridade suficiente para fazer o batismo. Então quem pode batizar outra pessoa? Qualquer líder que tenha autoridade para isso, que tenha uma vida em comunhão com Cristo, que tenha uma vida regada pelo Evangelho de Jesus. Amém? Então, Felipe, sabendo que ele tinha essa vida, e o etíope reconhecendo Jesus na vida dele, aceitou ser batizado. E Paulo disse aos Coríntios, na carta aos Coríntios, em Coríntios, que não havia batizado quase ninguém entre eles. Entendemos que mesmo se tratando de seus filhos na fé, ele provavelmente tenha passado essa tarefa a outros cooperadores que não eram pastores. Na nossa igreja, os pastores conduzem o batismo por uma questão de ordem, mas não só porque são pastores, não só porque os pastores que podem batizar, assim como os pastores pregam, e isso não quer dizer que eles não podem batizar, né? Então, nós, por questão de ordem, usamos somente os pastores para batizar, mas os diáconos, eles nos ajudam, e se caso um dia precisar, na falta de um pastor, um diácono com autoridade suficiente, que nós estamos vendo que tem a vida com Cristo, é um líder, é alguém que não tem que se vergonhar, esse também pode batizar. Amém? Glória a Deus. Então, recapitulando aqui, tá? O batismo não salva, mas acompanha a salvação. O batismo não salva ninguém. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então, para batizar, primeiramente precisa crer. E quem crê será batizado. E quem crê será salvo. Tá? Então, uma pessoa para batizar precisa crer. Notem que ele diz assim: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Ele não diz quem não for batizado será condenado. Tá? Então, primeira coisa, para batizar, crer. Ah, pastor, mas eu creio, então eu não preciso batizar. Precisa sim, porque o batismo é uma confissão de fé. É você mostrar que você crê. Tá entendendo? Ele compensa a sua crença. Tá? Ele compensa. Jesus batizou. João Batista batizou Jesus Cristo. Ele precisava ser batizado? Ele tinha pecado? Não. Então por que ele batizou? Ele batizou para que ele servisse de modelo para nós. Né? Então, a água do batismo, ela simboliza a lavagem, né? Simboliza a purificação dos nossos pecados para um ressurgimento de uma vida em santidade com Cristo. Então, o batismo, ele precisa vir acompanhado da fé. Ele precisa ser acompanhado de crer. Amém? Existe aí uma discordância entre alguns pregadores, algumas pessoas aí, a respeito da forma de ser batizado, né? Uns batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus disse em Mateus 16, 18, né? Jesus diz que... Deixa eu só achar aqui.
Ele diz, quando Jesus citou, ele disse assim, ó, quando os batizaram, ide, né? Mateus 28, 19. Ele diz assim, vamos abrir aqui para a gente acompanhar junto. Mateus 28, 19. Isso é muito importante, que existe aí uma divergência entre ministérios aí a respeito disso aí. Uns batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outros batizam somente em nome de Jesus. Olha lá, 28, 19 diz assim, 18 diz assim, para nós entendermos melhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus disse isso. Batize-os em nome do Pai, do Filho, ide fazer discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só uma fórmula a ser seguida do batismo. Uns batismam assim, né? Porém, em Atos dos Apóstolos, você vai ver que os apóstolos, eles simplesmente dizem, batize-os em nome de Cristo. Em Atos 2,38, o apóstolo Pedro, ele diz assim, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Então nós vamos ver que a partir de Atos, os apóstolos, eles começam a batizar somente em nome de Jesus Cristo. E Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então qual o modelo a ser seguido? Irmão, o importante é batizar, né? Por que os apóstolos usavam só o nome de Jesus Cristo? Porque o nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes. E nós entendemos que Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo é um só. É o Deus triuno. O que é triuno, pastor? É 3 em 1. É 3 em 1. Então Jesus Cristo, ele é Deus e ele é o Espírito Santo. Então nós podemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus Cristo. Está entendendo? O importante é você que está sendo batizado crer no sacrifício de Cristo. Crer que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Crer que o Espírito Santo só está na terra pelo sacrifício de Cristo. Crer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele